Olá, gurias! Aqui é a Gabriela Kronbauer, fisioterapeuta pélvica que trabalha com obstetrícia. Quem não me conhece ainda, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreve aqui para não perder nenhuma atualização, porque a gente vai falar muito sobre gestação e parto com o nosso método Gerard. Primeira coisa, então, que a gente precisa saber, né, quando a gente fala em pelve, é que é uma estrutura óssea. E osso, como a gente sabe, né, gurias, são estruturas rígidas, né? O que entra na contrapartida do trabalho de parto, né? Que a gente precisa de quê? Mobilidade. Então, a gente vai ter que trabalhar aí, né, para entender a nossa pelve, a mobilidade da nossa estrutura óssea praticamente mais rígida do nosso corpo. Então a gente vai falar assim, né, para vocês entenderem como a pelve funciona. É uma estrutura óssea em forma, né, de redonda, né, uma forma mais ou menos redonda, como a gente tem aqui no nosso quadro, vocês podem ver. No entanto, é uma estrutura oca, né? Atrás delas nós temos a finalização da coluna, que são vértebras fusionadas, que são o sacro e o cóccix, né? Então agora a gente precisa entender o que tem por baixo dessa pelve. Ela é oca em termos ósseos, mas nós temos ali músculos. E esses músculos é que são o nosso assoalho pélvico. E com eles que a gente vai trabalhar muito também durante o nosso gestar. Por quê? Porque é uma musculatura que vai acomodar o nosso bebê, que vai dar toda a sustentação aí para os nossos órgãos, né? Já dá durante toda a nossa vida. No entanto, na gestação, sofre com o peso que é necessário acomodar em tão pouco tempo. Então, a gente vai trabalhar muito aqui no nosso método Gerard a conscientização e a organização dessa musculatura para que vocês tenham aí uma gestação mais saudável e um parto bastante saudável também para quem quer. Então, como eu falei, a gente precisa trazer consciência para essa musculatura do assoalho pélvico. Nós precisamos fazer o fortalecimento para que ele tenha força suficiente para sustentar todas essas estruturas, essencialmente o nosso útero, né, que aumenta de tamanho expressivamente, e também para que mantenha as nossas funções como continência, né, porque durante a gestação a gente também precisa dos nossos esfíncteres, que também são parte do nosso assoalho pélvico, controlados, para que não haja perda de urina, né, nem escape aí de fezes ou de flatos. Então a gente vai saber aí dentro da fisioterapia como que a gente faz esse reforço, mas também, mais para o final da gestação, a gente também precisa dessa musculatura num nível de relaxamento interessante. Por quê? Porque se eu quero que esse bebê passe por essa musculatura, eu preciso que ela solte, que ela relaxe, né? De uma forma adequada para que esse bebê possa passar por ali sem grandes problemas aí para a musculatura da mãe. Ninguém quer uma laceração ou algum tipo de trauma dentro da sua musculatura por conta de estar com ela muito tensa. Para a gente fazer o alongamento do assoalho pélvico, a gente também pode fazer o uso de uma massagem, que no final desse vídeo aí eu vou ensinar para vocês a fazerem em casa. Eu vou falar para vocês aqui algumas coisas bem importantes e que as pacientes me perguntam aqui no consultório. Mas, Gabi, eu preciso de fortalecimento e de relaxamento. Isso não é contraditório? Parece, né, gurias? A gente até acha que é mesmo, mas existe um meio termo. E é nesse meio termo que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos ter força para sustentar a nossa região, né, os nossos órgãos ali em cima. No entanto, junto com os nossos treinos respiratórios que o método Gerard traz para vocês de uma forma muito tranquila, né, e muito serena, a gente também vai conseguir fazer o relaxamento dessa musculatura no ato do trabalho de parto. Parece difícil, né? E é mesmo. Eu trago aqui porque eu também já passei por trabalho de parto e eu sei como é que é. Relaxar, quando a gente tem dor, parece uma coisa meio impossível. Mas a gente consegue. Existem técnicas bastante específicas que a gente pode treinar juntas para conseguir chegar lá. Então, toda essa relação da musculatura, né, gurias, que a gente vai precisar que ela relaxe no ato do nosso trabalho de parto, vai ser muito importante, principalmente pela questão da dilatação, né, que nós sabemos, né, vou fazer um adendo aqui com vocês nesse vídeo, mudando um pouquinho de assunto, mas não tanto, né, pra gente falar de dilatação. Porque com as contrações uterinas, né, e a
vai falar sobre isso também mais especificamente em alguns vídeos por aqui. Fica ligada, né? Te inscreve no canal se tu ainda não te inscreveu para sempre receber as notícias. Então, continuando sobre as contrações, a gente sabe que quando o útero faz a contração forte, ele tem a tendência, né, e a possibilidade bem intensa de fazer uma dilatação no nosso colo do útero. Então, a gente vai aumentar esse tamanho de dilatação conforme as contrações vão tomando ritmo, conforme a força que essas contrações vão ter. E a partir disso, a gente também vai entender, né, que a nossa musculatura vai se alongando junto, né, juntamente com essa dilatação aí do colo uterino. Então, para que essa dilatação da musculatura, para que essa abertura e esse alongamento muscular, que é a palavra correta, né, se a gente for pensar cientificamente, aconteça, né, de uma maneira saudável, fisiológica, né, sem desconfortos, a gente precisa de algumas técnicas bastante específicas. Às vezes, as pacientes chegam aqui e não têm noção de quanto a dilatação é importante e de como ela se dá. Porque se a gente escuta, né, às vezes de alguns profissionais ou até mesmo em alguns conteúdos que a gente acaba consumindo, são 10 dedos de dilatação, né? E a gente se pergunta, 10 dedos, né? O que são 10 dedos? São 10 centímetros, né? Mas se a gente olhar na régua 10 centímetros, fica um pouco abstrato, né? Eu vou trazer para vocês aqui, gurias, algumas fotinhos pra gente ter um pouquinho de entendimento aí sobre como a dilatação funciona. Acompanhem aqui comigo. Essa foto aqui, então, gurias, representa 1 centímetro de dilatação. Como vocês podem ver, o meu dedo ali, né, é um dedinho que a obstetra vai fazer o toque lá e vai sentir que está dilatado. No entanto, é importante vocês entenderem, né, gurias, que 1 centímetro de dilatação, por exemplo, pode acontecer até mesmo muito antes da gente desejar esse trabalho de parto. Eventualmente, durante, por exemplo, 29 semanas, né, de gestação, pode ser que aconteça esse progresso aí de dilatação uterina, e é muito importante a intervenção obstétrica, porque a gente não deseja que o bebê nasça, né, tão prematuramente. Então, eventualmente, conforme a situação e dependendo do que ocasionou essa dilatação, ainda dá para conter com fármacos, né, e com algumas intervenções aí obstétricas. Nessa foto, então, né, a gente já tem 2 centímetros de dilatação, que é basicamente, né, 2 dedos ali introduzidos no colo uterino, ali no canal vaginal, né, pra gente sentir que já tem esses 2 centímetros. Então, 3 centímetros, né, gurias, já vão ser esses 2 dedos um pouquinho mais abertos, né? Depois a gente tem 5 centímetros, que também os dedos já vão abrir um pouquinho mais lá dentro. Aqui nós já temos 8 centímetros, né, que já abre bastante também os dedos. E o 10, né, que é a reta final aí da dilatação. Então, para vocês terem uma ideia de o quanto essa dilatação acontece. O que acontece também e que a gente tem que sempre pensar é que em cada momento da dilatação, né, a gente também pode fazer alguns exercícios bastante específicos. E para acelerar isso, a fisioterapia está aí do lado de vocês, né? Porque quanto mais forte a contração, mais a gente dilata. E quanto melhor posicionado estiver o bebê, aí entra o papel da biomecânica, que nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, também mais fácil essa dilatação acontece, mais rápido ela acontece e melhor esse bebê se encaixa e desce aí para o nosso tão sonhado parto normal. Então, gurias, como eu prometi antes, considerando, né, que essa musculatura precisa alongar tudo isso que vocês viram, né, é um alongamento bastante expressivo, né, a gente vai acompanhar aí, né, como eu expliquei para vocês, a musculatura vai ter que acompanhar a dilatação do colo uterino, né, então a gente precisa trabalhar, né, essa musculatura. E a fisioterapia, ela vem aí para ajudar vocês nesse sentido. O nosso método Gerar entende que nem todas as mulheres já têm esse alongamento aí na musculatura do assoalho pélvico, né? Então, quanto mais a gente puder prevenir lesões, prevenir que tenha algum tipo de trauma aí nessa região, melhor, né? Vou ensinar para vocês agora como vocês podem fazer essa massagem perineal. Primeiro passo.
sempre pegar ou um lubrificante que vocês usem já naturalmente na relação, ou pode ser também um olhinho de coco, né, que fica bem adequado. Vocês podem lá no canal vaginal, na entrada, introduzir em torno de uma falange, né, para dentro do canal vaginal e fazer uma massagem como se fossem contar dinheiro, tá? Podem fazer durante 3 minutinhos de um lado e 3 minutinhos do outro lado, certo? Quem não tem assim condições de fazer sozinha e não consegue fazer sozinha essa massagem, porque a barriga também se avoluma aí, né? É importante que peça para um parceiro, né? Ou para alguém que possa ajudar vocês aí neste momento. Se forem fazer sozinhas, outra forma, muito mais fácil também para fazer sozinha. Dedão lá dentro, né? E a gente vai introduzir aqui na lateral, né? Podem passar o braço ao redor da barriga e introduzir o dedão lá, que fica mais fácil de vocês fazerem. Espero que tenham gostado e saibam da importância dessa preparação. Vocês se prepararem com tranquilidade, com calma e com profissionais que tenham empatia pela situação, pelo momento que vocês estão passando, é muito importante. Vocês vão se sentir mais seguras e vai com certeza dar tudo muito certo, gurias.